Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar sobre os indicadores. Primeira coisa que você precisa saber. Se você for em algum lugar, algum site, e esse site estiver te dizendo, olha, essa é a lista oficial de todos os indicadores que existem. Isso é mentira. Não existe uma lista oficial. Pode ser que eu te ensine esses hoje e amanhã tem um indicador novo, tá? Então, não existe uma lista oficial. O que existe é aqueles que a gente conhece na prática que a gente vai catalogando. Esses que eu estou usando aqui, eles foram retirados do livro do Frederico Amado, né? O curso de Direito Previdenciário. Na verdade, é a lista mais completa que eu conheço. Na verdade, os outros livros que eu tenho estão um pouquinho desatualizados, mas justamente por isso, né? Porque aparecem indicadores novos a todo tempo. O que é legal é que sempre lá no final do CNIS tem uma legendazinha com o que significa aqueles indicadores, tá bom? Então você nunca vai estar aí completamente perdido. Bom, primeiro que a gente vai falar, o AEXT-IND. O que significa? Significa que esse indicador, ele já foi um PEXT um dia, ou seja, ele já foi um vínculo extemporâneo. Aí o segurado fez a solicitação para que aquele vínculo, né, fosse reconhecido, apresentou documentos, porém aquele pedido foi negado, ou seja, já houve uma análise a respeito daquele vínculo. No geral, gente, se tiver constando esse indicador, é pouco provável que o servidor abra alguma exigência, porque aquilo já foi analisado em algum momento. Então, a não ser que seja um servidor muito bacana, é difícil dele abrir uma exigência para requerer algum documento com relação a isso. Então, ou você apresenta e já pede logo de cara, ou ele vai analisar o benefício sem considerar aquele vínculo que está com esse indicador. Segundo, a AEXT-VP. Nesse caso, houve a mesma situação. Ele era um PEXT antigamente, ele foi analisado, mas foi deferido parcialmente. Ou seja, por exemplo, pedi aí o reconhecimento de um vínculo lá que estava constando como extemporâneo de 2015 a 2020. Mas só apresentei documentos até 2018. Então ele foi deferido de 2015 a 2018 e aí ficou faltando 2018 e 2020. Pode ser que nesse caso o servidor ele peça sim, abra exigência para pedir e pode ser que não, tá? Então vai depender sempre do servidor, não tem uma orientação padrão para esse tipo de situação, mas é possível que ele conclua o requerimento sem sequer abrir uma exigência, porque em tese também já foi analisado. AEXT-VT. Bom, nesse caso é a mesma situação, porém foi tudo deferido. Então, tudo que você pediu, se você pediu lá de 2015 a 2020, tudo isso, né? Então, esse vínculo, gente, ele vai ser computado. Esse indicador, ele é apenas uma informação. Você não precisa fazer nenhum tipo de correção nesse caso aí. Nem sequer apresentar algum documento, porque esse vínculo já foi analisado e já foi acertado dentro do CNIS. Próximo, IEAN. E aí ele pode estar entre parênteses na frente da sigla 15, 20 ou 25. Esse é um indicador de atividade especial. E aí eu preciso que você saiba o seguinte com relação a esse indicador. O fato de ter o IEAN significa que o empregador ele fez a transmissão na GFIP com o código 04 para aquele funcionário. Ou seja, ele já fez um recolhimento a maior, tá? Por quê? O período especial, como vocês sabem, vai dar um acréscimo, né, de um tempo ficto para aquele segurado. Quando isso acontece, a empresa tem o reconhecimento de que aquela é uma atividade especial, ela tem que fazer o recolhimento com base em outro código, um código que tem um percentual de imposto, né, uma alíquota de imposto maior, para que ela, de fato, o INSS tenha de onde tirar esse tempo que não foi contribuído para o INSS. E o importante aqui você saber o seguinte, o fato de ter o IEAN lá na frente do vínculo significa apenas que a empresa fez aquele recolhimento com esse código diferenciado na GFIP. Não significa que o INSS vai computar esse tempo como especial. Assim como a ausência do IEAN lá no CNIS também não pode impedir que o período seja contado como tempo especial. Ou seja, se o empregador foi lá e fez o código da GFIP, né, recolheu a GFIP com o código 01, que é o código normal, e depois o segurado ele consegue comprovar que aquele tempo era um tempo especial, que ele tem direito ao enquadramento,
o segurado não pode ser prejudicado pela ausência desse recolhimento lá da empresa no código incorreto, tá? Ou seja, esse é mais um indicador que é só uma informação. Em tese, não tem nada que possa ser corrigido ou alterado aí. É claro que se lá tem um indicador IEAN e você tem um PPP e tem, né, outras informações, isso ajuda a comprovar o tempo especial, mas não é um indicador absoluto. Tem um outro que a gente vai falar agora que ele é muito, mas muito comum e gera dúvida em muita gente. IREC LC 123 ou IRECOL ou o LC 123. Esses três significam a mesma coisa. O que é isso? Que o recolhimento foi feito com base na Lei Complementar 123, ou seja, 11% sobre o salário mínimo, tá? E aí, gente, esse indicador, na verdade, em tese, ele também é só uma informação. Você precisa saber o quê? Que os períodos que tiverem com esse indicador, eles não vão ser contados como tempo de contribuição. Eles vão ser computados somente para carência, tá? Somente para aposentadoria por idade. Então, a não ser que o seu cliente precise daquele tempo como tempo de contribuição, aí você vai ter que requerer o ajuste dessa alíquota de contribuição. A não ser que seja por isso, você não tem nada que corrigir nesse indicador também. E Salmin indica que essa contribuição foi limitada ao teto, então possivelmente ele recebia mais, mas aí foi limitada ao teto. Essa também é uma outra que é só de informação, então para quando você bater o olho lá você saber que isso aqui foi recolhido sobre o teto. E RECOI, esse também é um indicador apenas a título de informação. Essa marca faz indicação aos recolhimentos feitos através de guia de recolhimento. Então, ali você já sabe que esse período de contribuição ali veio através de uma guia de recolhimento e não de uma GFIP, por exemplo. ADM-EMPRE. Esse é um caso muito interessante. Em geral, isso aqui é algum erro de digitação, algum erro na transmissão, a não ser que, obviamente, seja fraude, mas no geral é algum erro de sistema. Acontece que, por exemplo, o empregador iniciou sua atividade ou fez a abertura do seu CNPJ em 2008 e a admissão do funcionário ali foi em 2007. Isso é possível. Então, a não ser que seja fraude, obviamente algum erro que precisa ser devidamente corrigido. Bom, esse super popular, eu até postei ele esses dias lá no meu Instagram mostrando para vocês, é o PREC Faculty Cons. O que significa isso? Significa que tem recolhimentos como segurado obrigatório e como segurado facultativo ao mesmo tempo, ou seja, de forma concomitante. Gente, se tiver isso, o vínculo não vai ser reconhecido. Acontece de aparecer esse indicador muito quando, por exemplo, tem algum vínculo em cima que está sem a data de saída. Então, por exemplo, o segurado trabalhou lá em 94 para uma empresa, a empresa não deu baixa na carteira ou não fez a transmissão da GFIP de forma correta, e aí a data de saída ficou em aberto. Lá na frente, em 2010, ele foi e contribuiu como segurado facultativo. Vai aparecer o indicador nesse segurado facultativo, por quê? Porque o sistema entende que aquele vínculo lá de 94 ainda está aberto. Então, precisa ser feita a correção do vínculo de cima para que o vínculo de baixo seja computado. Isso é muito importante e esse é super, super, super comum de aparecer nos CNIs. E eu vejo, assim, muita gente deixando ele passar por besteira. Às vezes, deixa aí de ser computado para o segurado. PREC-FBR, o recolhimento simplificado fechado, que eu já ensinei para vocês aqui em outros vídeos, que precisa de validação, tá? Então não basta para fazer o recolhimento lá como doméstico, né, de 5%, não basta que você só faça esse recolhimento. Você precisa ter uma inscrição especial no CAD único, a sua renda tem que ser validada, não precisa apresentar a documentação, essa documentação não foi apresentada, é isso que esse indicador está falando. Olha, tem um recolhimento aqui pelo plano simplificado fechado, né, que é o recolhimento de 5% de baixa renda, que precisa ter documentação comprobatória. Então, se você não apresenta essa documentação, esse tempo não vai ser computado para nada. Nem para idade, nem para tempo de contribuição, para absolutamente nada. PREC menor mínimo é o recolhimento abaixo do valor mínimo. Então,
Isso acontece muito, gente, quando vira o ano, né? O salário mínimo agora é 1.100, ano que vem, janeiro, mudou para 1.150, o segurado esquece, chega lá em fevereiro, vai recolher a guia, recolhe sobre o valor antigo e o valor fica abaixo do valor mínimo, tá? Isso é muito comum de acontecer e pode aparecer aí no seu CNIS. Tem que verificar se realmente esse indicador tá passando uma informação correta para que seja feito o acerto. Bom, e aí vem o PRPPS, que também é bastante comum, né? Ele vem como título de informação, porém, gente, é o seguinte, por mais que lá esteja no CNIS, bonitinho, o vínculo, sei lá, o segurado trabalhou na prefeitura X do ano de 2000 a 2010. E aí vem esse vínculo lá no CNIS, tudo bonitinho, só que foi recolhido através de regime próprio. Isso tá no CNIS, tá constando data de início, data fim, porém só vai ser computado pelo INSS com a apresentação da CTC, tá? Então, mesmo que esteja ali, se tiver com esse indicador de que foi através de regime próprio, só vai ser computado com a apresentação de CTC, independente de estar ou não no CNIS. E o PEXT, que foi o que a gente mais falou até agora, que é o que mais aparece e é o que mais dá problema, que é o vínculo extemporâneo não tratado ainda, que precisa ser tratado, porque senão ele não vai ser computado pelo INSS.